Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a betalanina. Muita gente fala sobre o uso dela pré-treino. Será que isso faz sentido? Será que a betalanina é um bom pré-treino? Como funciona a ação dela? Ela realmente ajuda? Vamos falar tudo sobre ela nesse vídeo. Vamos entender tudo isso, tá? Então, primeiro ponto, antes de mais nada, é o seguinte. A betalanina, ela não é um pré-treino, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Betalanina não é um pré-treino. Ela não precisa necessariamente ser ingerida antes do treino. Ela tem efeitos ergogênicos de aumento da performance esportiva? Sim, ela tem efeitos ergogênicos. Ela é um suplemento muito bem estudado, tem um alto nível de evidência científica mostrando eficácia dela para o aumento da performance esportiva. Sim, isso é verdade, tá? A gente vai entender de que forma ela vai melhorar a performance esportiva, tá? No entanto, a gente já descarta aqui o fato dela ser um pré-treino. Então não faz muito sentido, não faz muita diferença você ingerir ela ali antes do treino, beleza? Então, o que é a betalanina, né? Ela nada mais é do que um aminoácido, tá? E não essencial. Ou seja, o nosso próprio corpo consegue produzir, né, a betalanina no fígado. Ela pode ser produzida no fígado, tá? A gente também consegue ingerir ela através da alimentação, através de carnes ali, né, frango, peixe. A gente consegue sim ter uma ingestão dela através desses alimentos, mas não é nem comparável, né, com a quantidade que a gente consegue ingerir através da suplementação. Por isso, a suplementação de betalanina, ela é sim válida, né, para que a gente tenha os benefícios dela no aumento da performance esportiva. Então, qual que é o ponto? A betalanina por si só, ela não aumenta a performance esportiva, ela não tem nenhum efeito ergogênico, né? Porém, ela participa da síntese do dipeptídeo carnosina, tá? Então a carnosina, ela vai ser uma proteína basicamente formada aí por 2 aminoácidos, tá? Um deles é a betalanina. Então, quando a gente dá a betalanina, a gente vai fazer com que haja mais produção de carnosina, e a carnosina, ela tem um efeito ergogênico interessante que pode auxiliar no exercício, principalmente aquele exercício ali com muitas repetições, né? Um exercício mais de resistência. Quando você fala de um exercício de força mesmo, né, com muito pouca repetição, a betalanina ela pode não ter um efeito ergogênico tão significativo assim. Então, quando a gente fala de efeito ergogênico da betalanina na performance esportiva, os estudos eles são mais direcionados para esportes ali aeróbicos, né, corrida e tal, mas também exercícios de resistência, por exemplo, uma musculação com muitas repetições, né, acima de 10, 12, 15 repetições, quando você vai realizar mais técnicas avançadas, né, na musculação, aquele tipo de estímulo que vai gerar mais queimação, mais acidose, né? A gente está cansado de saber, o pessoal até hoje ainda pensa que essa queimação, que essa acidose é devido ao ácido lático, e a gente sabe que não é, né? Isso é algo realmente já muito bem elucidado hoje em dia, que a gente já sabe que o que se pensava antigamente, que o que causa a acidose, né, aquela queimação, quando a gente está fazendo exercício, fica queimando o músculo, não é o ácido lático, tá? Então, como que isso acontece? Se a gente for ver como que a carnosina vai agir, é importante a gente entender isso antes, né? Então, olha só, você vai estar lá fazendo o exercício, né? Você vai estar fazendo lá a musculação e tal. Vai chegar uma hora que você vai começar a ter muita fermentação, né? Muita glicólise, tá? A glicólise, ela é um processo anaeróbico, tá? Que não precisa de oxigênio. Então, você vai ter muita glicólise anaeróbica, né? Que é aquela etapa inicial da respiração celular, lembra? Que nem acontece dentro da mitocôndria, tá? Aí você vai ter essa glicólise e
ela vai gerar como subproduto, a gente sabe, o ácido lático. Isso é fato, né? Então, teve glicólise, né? Oxidação da glicose sem a presença de oxigênio, você tem a formação do ácido lático. Porém, não é o ácido lático que vai gerar essa acidose. Na verdade, essa acidose ela provém dele, ela começa a partir dele, mas não é ele que vai gerar, tá? Porque ele é rapidamente dissociado em lactato, tá? Então esse ácido lático ele se dissocia rapidamente em lactato e aí você vai ter a formação de íons hidrogênio, tá? De íons H+. E são esses íons H+, que vão diminuir o pH do músculo, tá? E fazer com que você tenha a acidose, aquela queimação, né? Então, é o hidrogênio, o íon hidrogênio que vai fazer essa acidose, essa diminuição do pH do músculo, tá? E aí, quando você gera essa acidose no músculo, quando tem essa diminuição do pH, você vai ter alguns problemas, né? Você pode ter aí diminuição da ressíntese de fosfocreatina, tá? Você pode ter inibição da própria glicólise ali. Tudo isso vai prejudicar com que você tenha energia para continuar o exercício, né? Porque a fosfocreatina ela vai ser importante para ressintetizar o ATP. E o ATP é a fonte de energia que é utilizada no exercício, tá? E a glicólise também vai gerar ATP, tá? E ela gera ATP, mas o subproduto é o ácido lático, que vai gerar íons H+, que vai diminuir o pH, beleza? Então, inibindo isso aqui, você diminui aí a produção de ATP, você dificulta a produção de ATP quando você tem diminuição do pH, quando você tem acidose ali no músculo, tá bom? Então, além disso, você também começa a prejudicar a contratilidade daquele músculo, você prejudica a contração muscular. E tudo isso vai gerar o quê? Diminuição da força e aumento da fadiga. Então você diminui sua performance no exercício quando o pH do músculo cai e você gera um ambiente ácido ali no músculo, tá? E aí, onde que entra a carnosina em tudo isso? A carnosina, basicamente, é um tamponante de íons H+, tá? Então, ela vai tamponar os íons H+. Ela vai, basicamente, anular esses íons H+, digamos assim, para ficar fácil de entender, tá? Então, ela vai ser um tampão intracelular desses íons H+. Ela vai anular eles e fazer com que eles diminuam, né? E aí você vai ter uma menor interferência aqui na diminuição do pH. O pH ele vai sofrer menos diminuição e você vai ter menos acidose, tá? E aí você vai ter menos esses prejuízos e vai conseguir performar melhor no exercício, levar o exercício um pouco mais além, porque justamente você vai ter menos acidose, menos queimação, tá? Por isso que a carnosina é interessante. Mais interessante ainda quando a gente fala de treinos com repetições mais altas, né? E cargas mais baixas. Para treinos com cargas mais altas, treinos de explosão mesmo ali, né? De força máxima, por exemplo, um treino mais voltado para força máxima, a tendência é que a betalanina não tenha um auxílio tão significativo, tão importante, apesar de que pode auxiliar sim, tá? Ela pode ter um auxílio sim. Só que, qual que é o grande ponto desse vídeo, né? Entendendo tudo isso aqui, como que age a betalanina no nosso corpo, como que ela vai melhorar a nossa performance, entendendo toda essa fisiologia, aí o pessoal vai lá e fala, pô, beleza, então eu vou tomar um pré-treino aqui que tem 2 gramas de betalanina por dose, né? Nossa, tem 2 gramas de betalanina por dose. Então eu vou tomar esse pré-treino aqui e, nossa, vai dar muito bom, né? Eu vou sentir ali o famoso efeito da coceira, né? Que a gente sabe que é um efeito colateral do uso da betalanina. Você pode ter uma coceira aí no corpo que se chama parestesia, tá? É isso que se chama o efeito colateral, que é popularmente conhecido como efeito da coceira. Então, alguns indivíduos podem sentir esse efeito, outros podem nem sentir. Eu, por exemplo, quando tomo a betalanina,
nunca senti nada de efeito da coceira, nem nada nesse sentido, tá? Nunca tive esse efeito colateral, mas é relativamente comum que indivíduos apresentem esse efeito, né? E é muito comum também que esses mesmos indivíduos associem o efeito da coceira com o efeito ergogênico da betalanina. Nossa, eu tô tendo efeito da coceira, então eu tô tendo os efeitos dela aqui, né? Na verdade, o efeito da coceira é só um efeito colateral. Então não significa que você está tendo algum efeito, né? Até porque o efeito da betalanina, ele é crônico, tá? Ele é crônico. Ele não é agudo. Então, se você pegar aí e tomar a betalanina hoje, agora, você nunca tomou betalanina, você toma ela hoje, não vai acontecer nada. Você não vai ter nenhum benefício. O benefício que você vai ter com a betalanina vai acontecer depois de 4 semanas, pelo menos 4 semanas, tomando todos os dias. E uma dose tão alta quanto 4 a 6 gramas por dia. Então isso aqui é obrigatório para você ter algum efeito ergogênico da betalanina, desses efeitos que eu falei aqui. Então é mais ou menos no sentido da creatina, tá? Você precisa encher o músculo de creatina, você precisa encher o músculo de betalanina para você ter os efeitos. E isso acontece mais a longo prazo, né? Então, a betalanina, ela é capaz de aumentar os estoques de carnosina no músculo em até 60%, tá? Então você tem 60% de aumento dos estoques de carnosina intramuscular quando você suplementa betalanina de 4 a 6 gramas por dia, todos os dias, tá? Por pelo menos 4 semanas. Depois de 4 semanas, aí você começaria a sentir os efeitos dela, tá? Esses benefícios dela aqui de diminuição da acidose muscular. Então, o efeito da betalanina, ele é crônico, ele não é agudo, tá? Então, você colocar uma betalanina num pré-treino, não muda nada, né? Não faz diferença nenhuma. Porque o importante é você tomar todos os dias, né? O importante é você tomar ela todos os dias. Por pelo menos 4 semanas, para você começar a ter os efeitos dela. E ela pode ser tomada em qualquer horário do dia. O importante é tomar, tá? Nem tem aquela questão, por exemplo, da creatina. A creatina é interessante que você tome ela junto com carboidratos, para você otimizar a absorção dela ali, né? A captação dela pela célula. Porque o mesmo transportador que transporta o carboidrato para dentro da célula, a glicose para dentro da célula, que é o GLUT4, é o mesmo também que transporta a creatina para dentro da célula. Então é interessante você ter a ingestão de creatina junto com carboidrato por conta disso. Agora, quando você fala da betalanina, né, não precisa disso. Você pode ingerir ela em jejum, em qualquer horário do seu dia, né, que você vai estar tendo já o aumento da formação aí de carnosina. Os estudos mostram que você não precisa ingerir junto com uma refeição, que a absorção, o transporte da betalanina não depende de insulina, não depende de nada disso. Então o importante é tomar todo dia, por pelo menos 4 semanas, uma dose de 4 a 6 gramas. Então o indivíduo vai lá, toma 2 gramas ali no pré-treino que tem, e nem toma todo dia, e acha que está tendo algum efeito. Fala, nossa, mas eu estou tomando aqui no meu pré-treino, tem betalanina, né? Nossa, é muito bom ter betalanina. É massa também quando fazem marketing, né, em cima disso. Fala, nossa, esse pré-treino aqui, ele tem betalanina na composição. Aí você vai ver 2 gramas por dose, né? Então, o que você vai ter de benefício com isso aqui, principalmente se for de forma imediata ali, você tomou na hora, é apenas placebo, tá? Apenas efeito placebo. Você não vai ter nenhum efeito ergogênico, porque o efeito dela é crônico, não é agudo, tá? E o efeito da coceira não tem nenhuma relação com o efeito ergogênico dela, é apenas um efeito colateral, que você pode atenuar ele fracionando a dose de betalanina em várias tomadas ao dia, em 2 tomadas, por exemplo, em horários diferentes, para você evitar ter o efeito da coceira, que, como eu falei, não tem nada a ver com o efeito dela, é só um efeito colateral, tá? Então, nunca mais diga que betalanina é um pré-treino, não tem por que você colocar ela no pré-treino, isso não faz sentido nenhum,
tá? Para você ter benefício da betalanina, você precisa disso aqui, ó, 4 a 6 gramas por dia, por mais de 4 semanas, tomando todo dia, sem errar, beleza? Então, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se te agregou algum conhecimento, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, se tiver alguma dúvida, deixa aí também no comentário, eu sempre tento responder todos, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.